Hoje nós vamos falar sobre a fibrose cística. O diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de alongar o tempo de vida saudável do paciente, que na maioria das vezes descobre o problema na infância. O número é alarmante. A fibrose cística afeta 70 mil pessoas em todo o mundo. A doença tem origem genética e provoca graves problemas no pâncreas, pulmões e sistema digestivo. Entre as complicações, acontece o acúmulo de germes e bactérias nas vias respiratórias. As consequências são inchaço, inflamações, pneumonia, bronquite e a diminuição da expectativa de vida do paciente. A agrônoma Aliciane Parente tem uma filha de 8 anos que sofre com o problema. No início do tratamento, foi complicada a mudança de rotina. No início foi muito difícil fechar o diagnóstico, né? Então, para nós foi mais difícil esse primeiro momento, porque até quando você descobre o que a criança tem, de fato, você começa a fazer o tratamento com mais tranquilidade, né? Porque é uma doença, ela é tão agressiva que se a gente não descobrir a tempo, a gente pode perder, né, a criança no caso. Hoje, com muito rigor no tratamento, a filha de Aliciane não apresenta nenhum sintoma. Mas, para que isso aconteça, é preciso fazer um acompanhamento multidisciplinar, que envolve a participação de vários profissionais de saúde. Entre eles, o fisioterapeuta, que é fundamental para aumentar a sobrevida do paciente. Ela é essencial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, melhorar o prognóstico deles. A sobrevida dos pacientes aumenta quando eles fazem fisioterapia. Além disso, a parte de higiene pulmonar, a parte de desobstrução brônquica, é o fisioterapeuta que trabalha. O Conselho Regional de Fisioterapia do Piauí reuniu renomados especialistas do Brasil para debater o assunto no primeiro encontro de fibrose cística. O desafio é lutar por um centro de referência da doença aqui no estado. É necessário médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Infelizmente, a gente não tem isso aqui, a gente não tem um centro de referência. A gente tem pessoas interessadas em tratar a fibrose cística. E o que a gente quer é que se divulgue mais e que seja mais conhecida para que a gente consiga diminuir a mortalidade. O número de mortes no Brasil provocadas por complicações de fibrose cística é grande por causa do diagnóstico tardio. Mas é possível descobrir o problema nos primeiros dias de vida. A triagem neonatal, que já a gente tem em vários estados, no estado de Pernambuco, onde eu trabalho, já funciona, é uma forma importante para que se faça o diagnóstico precoce e que a gente não perca a criança sem diagnóstico, como ainda acontece no Nordeste do Brasil, no Norte, e também a gente tenha um diagnóstico cedo e a gente possa intervir melhor. As subnotificações ainda são muitas. Hoje nós temos cerca de 30 pessoas no Piauí, é um número pequeno porque é uma doença rara, mas há muitas subnotificações de casos que na verdade nem são notificados, não é nem subnotificação ou que não chegam ao conhecimento da classe médica. O doutor Luiz Edson, que é médico pediatra, estava inclusive nesse encontro onde a fibrose cística foi bastante discutida. Doutor Edson, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, mais uma vez um prazer estar aqui no Canal 5, muito prazer, conversando sobre as nossas crianças. O doutor Luiz Edson, que é um pediatra muito reconhecido aqui em Teresina e que tem acompanhado alguns casos de pacientes com fibrose cística. É uma doença difícil, não só para a família e para o paciente, até para o médico, né? Uma doença muito complicada. É uma doença difícil para todos nós, né? Para o médico fazer o acompanhamento, porque é uma doença que, sem a menor dúvida, se deixa o paciente muito ligado a gente e nós criamos um vínculo fortíssimo com o paciente e com a família. Porque desde o nascimento, quando nós diagnosticamos essa doença, passamos a acompanhar a criança e passamos a informar periodicamente a família. Temos contato mensalmente, às vezes até 2, 3 vezes no mês com a família, no sentido de orientar a forma de conduzir a criança e, evidentemente, no sentido de melhor ajudar aquela criança encaminhando-a para o que nós chamamos de terapias adequadas, sobretudo a fisioterapia. E o teste do pezinho é indispensável. Aliás, é uma triagem muito boa, porque o teste do pezinho faz o diagnóstico certo. Sem dúvida. Já no teste do pezinho, e aqui em Teresina, hoje nós contamos com a realização desse teste, que é uma triagem para essa doença. Já há algum tempo nós começamos esse trabalho ainda lá no Hospital Infantil Lucídio Portela. Agora a maternidade faz a triagem e encaminha os pacientes para aqueles pacientes
que têm um teste positivo são encaminhados para o hospital infantil para seguimento. O exame positivo, o início do tratamento, é importante as pessoas saberem também que a medicação é caríssima e é dispensada pelo Sistema Único de Saúde. Correto. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza essa medicação, dispensa essa medicação para os pacientes desde o momento em que eles são diagnosticados e que para lá são encaminhados com o laudo médico. E a partir daí, mensalmente, eles passam a fazer o recebimento dessa medicação. É uma medicação que é usada por toda a vida do paciente. Ele não pode deixar de fazer uso dessa medicação, porque tem uma contribuição fundamental na alimentação do paciente. Um dos produtos que é fornecido pelo SUS serve para a absorção, melhorar a absorção dos alimentos. Daí porque quando esses pacientes não fazem uso, eles tendem a ficarem bastante emagrecidos. Esse produto ajuda na absorção, é para compensar uma deficiência no pâncreas. O pâncreas produz enzimas que fazem a digestão e com isso, esse produto substitui essas enzimas que o pâncreas não está produzindo em função da doença. É uma doença que só de imaginar, né, a gente fica pensando como deve ser complicada realmente a vida da família e do paciente. Eu queria agradecer ao Dr. Luiz Edson, que é médico pediatra e que trouxe mais informações para a gente sobre a fibrose cística. Você pode rever esse vídeo mais tarde no cidadeverde.com. Dr. Luiz Edson, muito obrigada. Muito obrigado também. Bom dia e espero que todos os nossos usuários, pacientes, continuem procurando o serviço do Hospital Infantil Lucídio Portela, que eles não se afastem de lá, porque é o único serviço disponível em Teresina e a principal referência no estado do Piauí. Ok, doutor, muito obrigada.